O Dia já está de volta para falar sobre o agronegócio, que bateu recorde de exportações este ano. Até o mês de outubro, aqui no Brasil, o setor movimentou mais de 100 bilhões de dólares em vendas para outros países. E a expectativa da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária é de números ainda melhores para o ano que vem. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o diretor executivo de Política Agrícola da Companhia Nacional do Abastecimento, Sérgio Desen. Sérgio, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Luciano, tudo bem? Tudo bem, Com Rafael, vocês? quem está falando aqui com você, Sérgio. Rafael, Eu queria que você nos dissesse qual foi o resultado deste ano aqui, na comparação com o ano anterior, e qual é a expectativa de crescimento de vocês para a safra 21-22? olha, Rafael, a gente vem saindo de um ano bastante difícil, né? Como a gente tem acompanhado, a gente teve uma série de problemas climáticos que afetaram especialmente a oferta de milho, e o milho é o combustível para todo o setor de proteínas, e isso nos gerou um grande problema, né? Nós esperávamos exportar mais de 40 milhões de toneladas de milho, e estamos exportando na faixa entre 19 e 20 milhões. E isso nos deixou vulneráveis em vários pontos, né? E incertezas ao setor. Então, dessa forma, nós estamos saindo de um ano difícil e entrando num ano bastante promissor. Nós entramos com uma perspectiva de crescimento forte na produção de soja e milho e, consequentemente, as proteínas também têm a mesma perspectiva. Então, nós estamos entrando num ano com uma perspectiva de 289 milhões de toneladas, um crescimento próximo de 9% em relação à safra anterior, podendo, né, nós traçamos cenários, né, esse é o cenário realista que nós estamos chamando, devido a que ele já está precificando algumas intempéries climáticas, algumas vamos dizer, anormalidades que são ocorrências normais. Então, dentro dessas características, já projetamos um crescimento grande. Agora, nos cenários mais otimistas, nós podemos superar. Então, se a gente pode dizer, a gente está no realista com um viés de ter um ano ainda melhor do que esse que estamos estimando. Com isso, o que a gente espera? Que haja uma reação em cadeia, principalmente nas proteínas e em biocombustíveis, que ajudam não só no controle da inflação, mas na superação dos volumes exportados para outros países. Sobre isso, Sérgio, bom dia. Luciana agora falando com você. Queria saber as perspectivas positivas para o mercado interno também. Você fala das proteínas. A gente está acompanhando um momento em que a gente tem o consumidor interno pagando muito caro pela proteína, quando consegue pagar, e também os preços subindo no supermercado de uma tal maneira que acabamos de dar um balanço aí divulgado pelo IBGE, que caiu o consumo no supermercado em 0,3%. A gente tem uma perspectiva positiva para o público interno? Luciana, a gente tem uma perspectiva bastante otimista, sim, né? E existe uma dualidade que é a renda do produtor rural e a capacidade de compra do consumidor. Nós temos um problema que é causado pela desvalorização cambial que a gente assistiu. Então, as proteínas, como elas têm seus preços e seus custos ditados em dólar, quando a gente tem esse evento, elas encarecem para aqueles que recebem em reais. Então, esse é vamos dizer, o que está por trás disso. O que a gente tem? A gente tem um aumento de produtividade desses setores que compensa uma pequena parte disso. Então, uma pequena parte do ganho em produtividade vai ser transferido para o consumidor. Então, o consumidor já começa a ver um aumento, né, de uma redução de preços, né? Ele vai começar a ver uma redução de preços e, com isso, a gente vê que ele vai ser beneficiado. Então, e se
nós tivermos uma reversão do câmbio, que também é outro cenário que é bastante plausível, ele seria mais beneficiado ainda com esse aumento de produtividade e a redução do valor em reais ocasionado pela taxa de câmbio. Então, o consumidor brasileiro vai ser beneficiado. Agora, é importante, Luciana, a gente ter clareza de que o consumidor brasileiro, embora a gente saiba que a distribuição não é homogênea, a gente sabe que isso é um problema social da distribuição da renda e não dá para resolver esse problema pela agricultura, é um outro tipo de problema, tem que separar muito o problema da produção do problema da renda, são problemas totalmente separados, e aí a gente tem uma visão mais clara, que é, nós podemos aumentar a produtividade, podemos aumentar a oferta, a gente sempre vai ter essa relação de preço e custo, e a gente tem uma distribuição das proteínas na hora do consumo. Hoje, por exemplo, nós temos uma situação que houve uma migração das proteínas mais caras para as proteínas de menor custo. Qual é a proteína carne de menor custo? É o frango. Então, a gente nota um aumento do consumo de frango, um aumento do consumo de carne suína e uma redução do consumo de carne bovina. Essa redução do consumo da carne bovina, ela é ocasionada porque ela está cara em relação às outras proteínas. Consequentemente, nós temos uma migração de consumidor para carne de frango e para carne suína. Então, isso é o fator renda. Outro fator importante é que algumas proteínas, elas reagem no mercado de uma forma distinta. Então, a carne suína, nos últimos anos, que já é uma tendência mais estrutural do que conjuntural, ela vem ganhando espaço porque ela vem se reinventando. Nós tivemos uma reinvenção da carne bovina. Primeiro, ela agregou raças e cortes que deu uma distribuição. Então, a nova classe C passou a consumir mais carne bovina na qualidade do que na quantidade. E o mesmo processo a gente tem assistido nesse último período com a carne suína. Sim. Então, o volume total consumido sofre pequenas variações, mas ele fica na faixa do agregado das carnes em 98 quilos, o que é muito grande se comparado com o mundo, mas ele tem uma variação na redistribuição entre as 3 proteínas mais consumidas do Brasil. Então, Sim. você tem uma variação entre eles. Sérgio, com relação aos embargos da China à carne brasileira, vocês têm uma expectativa boa, positiva para o próximo ano? Olha, a gente sabe que esses embargos, eles acontecem não só por fatores técnicos, mas também por fatores econômicos. O que aconteceu com a China para a gente entender o que acontece? E isso acontece com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, qualquer país tem as reações e ações de acordo com seus mercados. A China teve um problema seríssimo de peste suína que dizimou aproximadamente metade do rebanho. Esse rebanho, né, era de fundo de quintal. Era um rebanho que estava lá produzindo de backyard, de fundo de quintal mesmo, e a gente recupera produzindo de caráter industrial. E quando você sabe que há um incentivo, uma intervenção do Estado, ele consegue produzir efeitos de uma recuperação excelente, rápida, só que foi numa intensidade maior do que eles mesmos planejavam. Então, teve uma enxurrada de produção de carne suína. O que o governo faz e aproveita a situação? Ele reduz a importação da carne bovina para tentar, com o encarecimento da carne bovina, que as pessoas migrem o consumo da carne bovina para a carne suína, para que enxugue o mercado. Então, a partir do momento que enxuga esse mercado, ela deve retomar a importação nos ritmos normais, só que a esperança deles é que as pessoas voltem a consumir um volume maior de carne suína do que eles estavam deixando e passando para a carne bovina. Então, esse é o movimento normal. Lembrando que a China consome
6 quilos de carne bovina por habitante ano contra 26 do Brasil, 24 da Europa. Quer dizer, eles têm um potencial de crescimento enorme. E proteína, carne bovina, é um artigo de luxo, quer dizer, tem uma elasticidade de renda muito forte, muito alta. E isso vai nos dar um potencial de crescimento grande, mas sempre sujeito a essas grandes oscilações, e ações do governo como essa são no sentido de segurar um pouco esse consumo. Luciana, perdão. Por favor, nós conversamos com o Sérgio Desen, que é diretor executivo de Política Agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento. Muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para esclarecer, para contribuir com a informação e com a segurança alimentar do povo brasileiro. Obrigado, bom dia.